Boas-vindas aos nossos participantes e internautas, boa chegança ao nosso convidado. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza em território nacional o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a iniciativa acontece durante todo o ano. Atualmente, o Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo. Neste ano, o lema é "A vida é a melhor escolha" e diversas ações já estão sendo desenvolvidas. E nós da CONTAG se somamos a essa campanha. O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em 2019, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados, pois com isso estima-se mais de 1 milhão de casos. No Brasil, os registros se somam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. E nós estamos aqui hoje para te falar que você não está sozinho. Hoje estamos dando continuidade a várias ações em defesa da vida. E sendo assim, recebemos na nossa roda de conversa "A vida é a melhor escolha" o enfermeiro Roberto Nascimento de Albuquerque, ele que é mestre e doutor em enfermagem pela Universidade de Brasília. É importante também destacar que Roberto, doutor no campo da saúde mental e suicídio, atualmente professor de saúde mental e relações psicossociais em cursos de graduação da área da saúde, tutor de campo e de núcleo de residência multiprofissional da saúde mental, álcool e outras drogas e da residência multiprofissional de gestão de políticas públicas da Fiocruz. Roberto, muito bom ter você aqui conosco, na nossa roda de conversa. Sabemos que o suicídio é um fenômeno que pode atingir pessoas de diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais e identidades de gênero. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é a segunda maior causa de mortes entre pessoas na idade de 15 a 29 anos. Ela estima que 700 mil pessoas morrem por ano no mundo. Embora os números estejam diminuindo em todo o mundo, os países das Américas vão na contramão dessa tendência, com índices que não param de aumentar. Segundo a OMS, sabe-se que praticamente 100% de todos os casos de suicídio estavam relacionados às doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. E sabemos que esse número tem principalmente aumentado em função da pandemia da Covid-19. O momento de isolamento social, somado à crise econômica e sanitária pela qual passou e passa o nosso país, tem gerado muitas incertezas e inseguranças na sociedade. Roberto, como você vê esta problemática e como devemos combater esse aumento? Inicialmente, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, e esse é um tema extremamente importante para a gente poder falar nesse Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização e mês de prevenção ao suicídio, Inicialmente é importante a gente entender que o suicídio ele é multicausal, ou seja, tem os seus transtornos mentais, isso faz parte como fator de risco do suicídio, mas pode ser qualquer gatilho, pode ser um gatilho econômico, pode ser um gatilho financeiro, pode ser um gatilho de infraestrutura, enfim. Qualquer coisa pode me levar a esse pensamento de suicídio, ou ter o que a gente chama de comportamento suicida. Depois a gente pode até conversar um pouquinho sobre esse comportamento suicida. E quando a gente fala aqui do período da pandemia de Covid-19, a gente observa que a pandemia do Covid-19 mostrou que a gente não estava preparado para um monte de coisa. Então, primeiro, a gente não estava preparado para lidar com um vírus, um vírus que seria pandêmico e que poderia causar diferentes problemas, enfim, na população. O segundo ponto que acontece, a gente observa que no começo da pandemia, a orientação que a Organização Mundial da Saúde tinha, já que era algo tudo novo, falava: fique em casa. Fique em casa porque a gente não conhece muito bem o vírus, é bom para não propagar esse vírus. E aí começa aquelas discussões: tá, mas eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar minha família,
mas como eu não conheço nada do vírus, né, falava, fica em casa. E neste ficar em casa também foi um grande problema. Se a gente for pensar, por exemplo, com idosos, né, às vezes o sair de casa, de fazer as suas pequenas coisas, isso dava sentido para a vida e dá sentido na vida, por exemplo, dos idosos. Eles acabam se sentindo ativos, né? Sim, e ali quando chega um momento de isolamento, fala assim, pai, vô, fique em casa, nem saia de casa. Fique em casa, a gente vai comprar as suas coisas, a gente vai trazer a sua comida. E nisso pode trazer um intenso sofrimento psíquico, um sofrimento mental para esse idoso, né? Ou então quando a gente fala de uma crise econômica que a própria Covid trouxe, então de falar assim, olha, eu estou perdendo meu emprego, eu estou perdendo a oportunidade de, eu não sei como sustentar a minha família, e aí eu fico em casa, porque eu não quero me contaminar, ou eu vou para a rua, eu vou trabalhar porque eu preciso de sustento, e o medo de trazer esse vírus para dentro de casa. Então eu começo a ter esse grande problema. A gente viu esse grande problema também, eu como enfermeiro, né, e trabalhando como profissional da área da saúde, isso também era um grande problema. Exatamente porque eu como profissional, caramba, eu não tenho uma vacina ainda, eu estou para a linha de frente, eu tenho que cuidar dessas pessoas que estão sofrendo e muitas vezes eu estou voltando para casa com o vírus. Então, crise econômica, isolamento social, que foi uma das coisas que a própria Organização Mundial da Saúde fez para que a gente ficasse em casa, tudo isso traz sérios problemas, né? E a gente observa que isso impacta diretamente na saúde mental das pessoas. Então, a gente começou o pensamento do Covid e a pandemia do Covid tentando resolver uma crise sanitária, exatamente de falar, eu preciso de uma vacina para que salve a população, eu preciso de uma vacina para que também eu volte para o mercado de trabalho e possa sustentar a minha família, né? Então foi aquela corrida pela vacina, mas o que aconteceu? Agora a gente diz que a gente está numa segunda onda da Covid. Então primeiro foi a busca da vacina e agora a gente está no momento de consequências desse Covid. Então uma das consequências que a gente observa dessa pandemia são os transtornos mentais. Então esse medo da morte, perder pessoas que a gente amava por causa da Covid, perda de emprego, isolamento social, tudo isso reflete sim em questões extremamente sérias de depressão, crise de ansiedade, síndrome do estresse pós-traumático, enfim, outros transtornos mentais que muitas vezes como consequência vem o suicídio. Então a gente estima, né, a própria Organização Mundial da Saúde faz uma estimativa que, como você trouxe aqui no começo do programa, são dados alarmantes, são altíssimos, né? E o que a gente acredita é que isso vai aumentar, exatamente porque agora são as consequências que a Covid e a pandemia do Covid-19 trouxe para a gente. Então só mostra, né, Roberto, o quanto precisamos de fato discutir isso. E é importante destacar que, com o objetivo de chamar a atenção para o problema, a OMS definiu o dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Aqui no Brasil ficou definido o mês de Setembro Amarelo, como forma de mobilizar e conscientizar a sociedade brasileira para o enfrentamento dessa problemática em nosso país. E aqui estamos para reafirmar na nossa roda de conversa que a vida é a melhor escolha e que vocês não estão sozinhos, não é isso, Roberto? Exatamente. Roberto, segundo especialistas, não há uma receita precisa para identificar os sintomas, porém indicam que é importante observar alguns sinais que podem ajudar a evitar o suicídio, que o suicídio aconteça, né? E aí, a nossa próxima questão aqui, né, para a nossa prosa, que está muito boa, você pode nos falar quais são esses sinais, como percebê-los, né? Que sinais são esses? Como que a gente consegue perceber esses sinais? Ótima pergunta. A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente fala sobre suicídio, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que muitas vezes as pessoas elas não querem se matar. O que acontece é que eu quero acabar com o meu sofrimento. E quando eu penso em acabar com o meu sofrimento, a única saída que eu tenho, muitas vezes, é o autoextermínio, né? Então, primeira coisa, a gente entender que o comportamento suicida, né, e quando eu falo sobre o autoextermínio, ele tem
três características. Então, a primeira, a gente chama de ideação suicida. Então, dentro do comportamento suicida, a gente tem três questões. Uma chamada ideação suicida, que é a ideação, a segunda é o planejamento e o terceiro é o ato suicida. Certo? Então, quando eu falo de ideação suicida, são aquelas pessoas que pensam em se matar, mas ainda não planejaram. Isso, eu tenho uma maneira diferente de agir com essas pessoas. Em segundo lugar, nós temos o planejamento. Então, são aquelas pessoas que já pensaram e agora já tem mais ou menos um planejamento como fazer. Como eu vou agir, os sintomas e os sinais que ela vai me dar são diferentes. E temos a terceira, que a gente chama que é o momento mais grave, é onde eu já estou no ato. Então, eu já pensei, já planejei e fiz. Né? Então, quando a gente começa a falar de sinais e sintomas, é interessante até de diferenciar o que é sinal e o que é sintoma. Né? Então, o que é sintoma? Sintoma é aquilo que eu sinto. Então, muitas vezes o que eu sinto, você não sente, mas você me falando o que sente, me ajuda. Né? E o sintoma, o sinal, perdão, é aquilo que eu estou vendo. Então, eu posso encontrar sinais e sintomas diferentes nesse sentido. Né? Então, primeiro, o que são os sinais de uma pessoa que está em ideação suicida? Uma das coisas que a gente tem que entender é que a gente tem que dar valor ao que a pessoa fala. Então, às vezes as pessoas acham assim, eu quero me matar. Não quer nada. Quem quer se matar, ela vai lá e faz. Muita atenção. Então, a gente tem que dar valor àquilo que a pessoa fala. Então, frases como, eu não quero mais estar aqui, eu não quero ser um fardo para essa família, eu gostaria de estar morto, ou eu gostaria de dormir e não acordar mais. Quero sumir. Quero sumir. Então, às vezes a gente fala assim, então some. Não. Presta atenção que aí a gente vai juntando um quebra-cabeça, vai juntando outras informações para poder ver, ela está em sofrimento. Ela está mostrando para mim que está sofrendo. A grande maioria das pessoas que passam pelo comportamento suicida, ou que chega até o ato suicida, ela dá esses sinais. Então ela pode falar isso. Outra coisa que elas falam, e pode acontecer muito, é em reuniões de família, dar a Deus. Sabe? Então fala assim, talvez hoje é o último dia que a gente se vê, então a gente não vai se ver mais. Enfim, tem que perguntar. Isso aí é uma das coisas, primeiro, tem que observar o que ela está falando. E outra coisa que a gente pode observar, mudanças no comportamento. Então, às vezes, eu sou uma pessoa extremamente alegre, comunicativa, e às vezes eu começo a ficar calado. E aí as pessoas falam, o que está acontecendo? Não, nada não. É coisa minha. Às vezes, este ponto que a pessoa está precisando de um ótimo acolhimento, e aí que a gente pode falar o que é acolher esta pessoa, que é a hora que às vezes ela encontrou a oportunidade para conversar. Tá? Então, esse é um sintoma. Quando você conversa com a pessoa e ela não tem objetivos, ela tem ausência de futuro, o que você quer da vida? Não sei. O que vier, está tudo bem. Né? Existe uma coisa interessante que não se fala quando se fala de suicídio, um termo chamado parasuicídio. Então, o que é o parasuicídio? É quando você não quer se matar na realidade, mas eu me envolvo em ações que são extremamente de risco para a minha vida. Né? Então, eu dirijo muito rápido, eu bebo demais e saio dirigindo. Enfim, estas questões que às vezes são inconsequentes também podem ser sinais que a pessoa está passando por algum tipo de sofrimento. Né? Um ponto que a gente pode encontrar também como característica para uma pessoa que está em sofrimento psíquico é se isolar mesmo. Então eu começo a não querer sair com os amigos, eu não quero ir para reuniões de família, eu estou bem sozinho, né? E aí vale a pena, depois de conversar com um tempo maior, que, por exemplo, crianças, elas podem dar sinais e sintomas diferentes do que adultos, do que idosos, né? Então, às vezes, a questão de baixa autoestima na escola, mudança repentina assim, de uma maneira para outra, no próprio lidar com os outros coleguinhas, isso também pode ser observado. Né? Então, às vezes a gente acredita também que suicídio é algo de gente grande, mas também pode causar e pode trazer para crianças também. Muito bom. É importante destacar, assim como falamos anteriormente, que a CONTAG vê com muita preocupação esta problemática, principalmente em função da pandemia da Covid-19.
No Brasil, conforme o Boletim 33, entre 2010 e 2019 ocorreram mais de 112 mil mortes por suicídio, com um aumento de 43% no número anual de mortes, de 9.454 em 2010 para 13.523 em 2019, com o aumento das taxas de mortalidade por suicídio em todas as regiões do Brasil. Os responsáveis pelo estudo alertam para a possibilidade de efeitos indiretos ainda mais fortes sobre os suicídios a partir de 2021, uma vez que o impacto direto pandêmico, mortes por Covid-19, foi ainda mais severo neste período. Roberto, nesse sentido, você já fez alguns comentários, né, já colocou para a gente um pouco os impactos da pandemia, mas também estava falando dessa questão das sequelas, que é o momento que nós estamos vivenciando agora. Então, gostaria que você pudesse comentar um pouco mais assim, dessas sequelas. A gente sabe que o adoecimento mental é uma questão de saúde pública, né? O suicídio, o adoecimento mental está muito ligado também para uma conjuntura no nosso país. E, claro, além de falar um pouco sobre essa questão das sequelas, é importante que você comente mais sobre o acolhimento, sabe? Eu acho que essa é uma parte assim, fundamental, principalmente nesse momento aí de aumento do número de suicídio. Obrigado pela pergunta. Um ponto importante quando a gente fala aqui sobre suicídio, o suicídio inicialmente é um sério problema de saúde pública. E quando eu falo de suicídio, lá no começo a gente fala sobre a multicausalidade do suicídio. Então, por exemplo, eu não posso levar o suicídio apenas por uma questão biológica, como quem tem depressão, quem tem ansiedade ou bipolaridade, automaticamente ou vai ter esse comportamento suicida. Mas uma falta de política econômica, uma questão de infraestrutura, moradia, falta de emprego, enfim, tudo pode ser um gatilho para quando a gente fala de um comportamento suicida, né? E outro ponto importante que a gente tem que entender quando se fala de comportamento suicida, e aí se trouxe dados e dados alarmantes quando a gente fala de números, né, voltados ao comportamento suicida, este número ainda é subnotificado. O que é uma subnotificação dos números de suicídio? Então, por exemplo, se uma pessoa chega ao pronto-socorro e, por exemplo, ela teve uma ingestão de medicamento, muitas vezes quando eu vou fazer o boletim e colocar os dados que o próprio Ministério pede para ter esses dados, né, que sejam notificados, às vezes o que acontece não aparece como tentativa de suicídio, aparece como intoxicação. Ao invés da pessoa, por exemplo, ter tentado suicídio com arma branca ou arma de fogo, ao invés de aparecer suicídio, aparece lesão por arma branca ou lesão por arma de fogo, né? E é nessas horas que a gente observa que o quão é subnotificado. Se já a própria Organização Mundial da Saúde já diz que a morte por suicídio, a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, só perdendo por causas externas, trânsito e outras coisas, esse número ainda poderia ser maior ainda, né? Então, primeiro, é um grande e sério problema de saúde pública. Não deve ser algo comentado apenas em setembro, porque não é só em setembro que acontece o suicídio. É um momento que se utiliza para prevenção ao suicídio, de lembrança deste tema tão importante, mas que isso possa ser difundido todo ano, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Importante é ter políticas públicas de saúde voltadas fortemente ao combate ao suicídio, que eu acho que isso são coisas extremamente importantes que lá na esfera federal pode ser feito. E o que a gente pode fazer quando a gente se depara com alguém que passa por esse sofrimento? Então, isso é o que a gente fala, acolher. Então, como é que a gente acolhe uma pessoa que está nesse sofrimento, que muitas vezes, é o que eu falei aqui para você, ela não quer se matar, ela quer acabar com o sofrimento. E às vezes a única maneira que eu vejo é tirando a própria vida, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar nesse processo, eu trago aqui para pais, familiares, colegas, profissionais da área da saúde, enfim, como é que eu vou acolher esta pessoa, digamos, que está passando por esse sofrimento? Primeira coisa, não julgue. A primeira coisa que a gente tem que fazer é não julgar a pessoa. Você está errada, para com isso, isso muda seu pensamento. Às vezes isso pode ser prejudicial, sabe por quê? É interessante quando a gente fala aqui sobre este acolhimento que eu falo, digamos uma pessoa que já está
em sofrimento psíquico intenso. Já não quero estar aqui porque talvez ela não se veja pertencente àquele grupo, ou ela é um fardo, alguma coisa assim. E aí você chega e fala assim, não, amiga, para com isso. Presta atenção, olha que família linda você tem, olha que filhos lindos você tem, olha, você está na faculdade, você tem um trabalho, olha como é lindo tudo isso. Às vezes, quando eu falo isso, pode ser algo negativo, onde ela fala, está vendo como todo mundo está vendo certo, só eu que estou vendo errado? Então, como eu estou vendo errado, então não preciso estar aqui. O errado sou eu. O errado sou eu, né? O errado sou eu. Então, é nestas horas que quando eu falo de acolher e falo não julgar, é quando a pessoa chega e fala assim, olha, eu estou querendo me matar, ou sei lá, eu vou me matar, eu não quero mais estar aqui. A primeira coisa é te perguntar por quê. Sabe? E perguntar qual o motivo. Né? E às vezes, nesse momento, chegar e falar com ela de, olha, eu entendo que neste momento, e isso é uma coisa que a gente faz de acolhimento como profissional, e isso a gente pode fazer em casa também, é chegar e falar assim, talvez quando a gente chega num desespero tão grande que a nossa visão ela fica tão fechada que eu não consigo encontrar outra solução. Mas que bom que você veio me procurar, que bom que você falou. A gente vai procurar juntos esse momento de te ajudar nesse momento e de que você possa sair dessa situação. Mas eu não estou encontrando situação nenhuma, eu não sei sair dessa. A gente vai procurar junto. O mais importante, como você tem falado sempre aqui no programa, você não está sozinho. Então, quando eu falo de você não estar sozinho, a gente está dizendo, olha, você tem que estar com esta pessoa. Né? A maneira que eu falo também, e a maneira que eu escuto, isso influencia muito no processo da pessoa se abrir e dizer aquilo que ela está sentindo. Por exemplo, existe uma diferença muito grande o que é ouvir e escutar. Ouvir é fisiológico. A gente pode estar aqui, está passando um barulho de carro ali fora, o barulho do ar-condicionado, ou enfim, a gente mexer aqui, a gente está ouvindo. O ouvir é fisiológico. O escutar, ele é cognitivo. O escutar exige de você o seu corpo inteiro. E aí fica uma dica. Como é que a gente escuta de verdade as pessoas? Então existem técnicas que a gente diz de escuta qualificada. Então nesse momento que a pessoa está em extremo desespero, muitas vezes a gente não sabe o que falar. E às vezes, eu quero falar alguma coisa, mas antes de falar, se você sabe escutar, já faz uma grande diferença. Exemplo, quando eu falo aqui que o escutar é de corpo, né? Não é só aqui do ouvido, a maneira que eu sento, a maneira que eu ouço essa pessoa, já demonstra, por exemplo, interesse ou não. Se a pessoa fala para mim, por exemplo, eu quero me matar. Como assim? Aí você faz esse seu corpo aqui. Este corpo que você faz demonstra muitas vezes total desprezo pelo que você está falando. Então, às vezes, a mudança do meu ombro já faz a diferença. Ao invés de eu falar com você, por exemplo, você me fala que não está bem. Ao invés de eu falar, mas por quê? Em que eu posso te ajudar? Eu faço assim, mas por quê? Me conta. Só essa mudança de ângulo de ombro já demonstra interesse. Voltar para a pessoa, se vire para a pessoa. Você não vai conversar com ninguém, eu estou pensando em me matar, e mexendo no celular. Sério? Mas que pena. Sai dessa, né? Você não precisa disso. Que coisa, né? Que coisa. Coisa aí. Se a pessoa chega para você e fala, não está bem, esquece tudo que tem ao redor. Desliga o celular, não é nem no silencioso e no zzz, não. Desliga, tira, fecha a porta, se volta para a pessoa e fala, o que está acontecendo? Como se mostrasse assim, olha, eu estou com você e para você. E ali nessas horas que a gente começa a conversar, né, a gente vai tentando analisar em que momento ela está deste comportamento suicida. Eu estou no momento de ideação, então eu só estou pensando em me matar, mas eu não planejei. Então é uma hora que eu vou conversar com ela e tentar descobrir, olha, o que tem passado, como é que a gente pode tentar juntos, talvez a gente possa encontrar uma outra oportunidade de sair dessa situação, você está aqui junto comigo, você gostaria que alguém estivesse junto com você? Isso está em ideação. No planejamento, pessoal que passa por alguém que a pessoa fala, olha, eu vou me matar e já sei como. E quando a pessoa fala, já sei como, você já dá um clique e fala assim, bom, sei lá, a pessoa falou em medicamento, tira todos os medicamentos de casa. Eu vou sair daqui e sei lá,
me jogar na frente do carro. Não deixa ela sair sozinha. Então, são questões que a gente vai observando dentro deste acolhimento, né? Então, e o mais importante, quando a pessoa está numa crise suicida, e aí fica uma questão para a família e para amigos, não deixe ela só. Mesmo, tá? Se você chega e fala assim, não, vai para casa que alguém vai te esperar, ou sei lá, eu vou chamar um táxi, um aplicativo para que você vá em casa e te leve. Não, fique com ela ou vá com ela, né? Teve até posso contar um caso que aconteceu, que foi extremamente importante para a gente entender esse processo. Eu sou professor, né, professor em universidade, e uma vez eu estava terminando a minha aula, isso por volta de umas 10h30 da noite, uma aluna estava sentadinha, eu vi que ela estava bastante quietinha no final da sala, ela esperou todo mundo sair, e quando terminou a chamada, estava fechando o computador, ela chegou para mim e falou assim, Roberto, eu vim só te informar que eu vou me matar. E aí é que a gente fala assim, meu Deus, o que eu falo, o que eu faço, né? E aí nessas horas, primeiro, não julgue. Senta aqui, vamos conversar. E aí foi quando eu fui conversar, em nenhum momento trazer essa questão de você está errada, olha para o outro lado, mas olha, entendo que quando você passa por um momento super difícil, e a gente passa por um momento difícil, a gente não vê saída e às vezes não tem com quem falar. E aí nesse momento, eu falei, olha, mas eu estou aqui com você. E aí foi uma das coisas que foi algo extremamente marcante, que ela falou assim, professor, eu já tentei diversas vezes, mas foi a primeira vez que alguém não me julgou, de falar, você está errada, para com isso, olha para outras coisas. E aí neste momento, o que eu percebi? Ela estava no momento de já tinha a ideação, já tinha o planejamento, como seria, e que se eu deixasse, ela faria. E aí eu fiz um trato com ela. Na verdade, eu falei, olha, você está no momento de uma crise muito grande. E quando a gente está em crise, às vezes a gente pensa de supetão, é de uma hora para outra. Então, às vezes eu posso estar planejando, mas que horas eu vou fazer? Às vezes é de impulso, né? E aí, quando aconteceu, eu falei assim, olha, eu não vou te deixar só. Ou eu vou com você até a sua casa, para deixar com alguém, ou eu vou te levar até o seu esposo, que você me disse que ele está em determinado lugar, ou então eu vou entrar em contato com o SAMU, para que o SAMU possa te ajudar e te levar para um pronto-socorro psiquiátrico que te ajude nesse momento. Às vezes é muito preconceito, às vezes preconceito porque eu estou indo para um hospital psiquiátrico. Não, do mesmo jeito que eu tenho dor no estômago, dor no coração, procuro cardiologista, se eu tenho algum problema que eu não estou conseguindo trabalhar com isso e está me dando sofrimento intenso, psíquico, eu vou procurar um psiquiatra, né? E aí eu falei, ou então o próprio SAMU te leva, mas sozinha você não pode ficar, e eu não quero que você fique só. E aí foi quando a gente conversou e eu consegui levá-la até o esposo dela, e depois ela me agradeceu milhões de vezes, falando, olha, professor, obrigado, porque você não me julgou, você me ouviu. Aí, na verdade, quando eu digo nem ouviu, você me escutou de verdade. Então, você parou tudo e me deu essa oportunidade. Então, vocês pais, familiares, amigos, que passam por esse tipo de sofrimento, né? Ou tem alguém próximo que está passando por isso, esteja com ele, com esta pessoa. É o estar com. Isso faz a grande diferença e é isso que a gente chama de acolher. E aí que a gente vai fazendo esse processo de trazer essa pessoa de novo para a rede de apoio dela e falar assim, olha, você não está só. Roberto, então essas orientações muito importantes aqui na nossa roda de conversa, ficam aí, né, importantes orientações de como a gente pode acolher essas pessoas. E eu queria agora que você pudesse deixar uma mensagem aí para a turma, né, que está nos assistindo nesse momento. Obrigado. E você que está aqui ouvindo a gente, refletindo sobre este tema, primeira coisa, como a gente falou desde o começo do programa, você não está sozinho. O grande ponto, e muitas vezes o que acontece é que às vezes acha que eu estou só, eu não tenho ninguém, e por causa disso eu vou ter este ato, né, de autoextermínio. Mas você não está só. Primeiro ponto é que você não está só. Segundo, quando a gente percebe alguma coisa que pode existir um comportamento suicida aqui, que seja ou a ideação, ou planejamento, ou a tentativa, não tenha medo de perguntar.
pergunte. Porque o que acontece muito hoje nos lares é melhor ficar calado. Eu não vou tocar no assunto porque acredita que se eu tocar no assunto, eu vou suscitar e vou aumentar essa possibilidade de tentativa. O mais importante é que a gente possa, através de uma escuta, como a gente falou aqui, mostrar que eu estou com esta pessoa. Por isso que a gente diz que para conversar sobre isso eu tenho que preparar esse ambiente e mostrar para a pessoa que eu estou para ela e com ela e perguntar, né? Você tem pensado em tirar a sua própria vida? Por quê? Como? Porque só a partir destas informações é que a gente consegue saber o que fazer, né? E fique muito atento àqueles sinais e àqueles sintomas que podem aparecer durante a vida. Então tem pessoas que são extremamente sutis, tem aquelas pessoas que demonstram mais, mas o mais importante é que a gente possa acolher essa pessoa. Acolha quem está em sofrimento. Se você está em sofrimento, saiba que você não está só. Você pode ligar para o CVV, para o Centro de Valorização da Vida, que é 188. Se passa por um momento de extrema sofrimento intenso e que eu preciso de ajuda de alguns profissionais, liga para o SAMU, liga para o 192. E quando eu precisar de um apoio de um grupo de profissionais, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, vá até o CAPS, ao Centro de Atenção Psicossocial da sua cidade, do seu município, porque ali vão ter pessoas que poderão te ajudar nesse momento de intenso sofrimento que você está passando. Então, lembre mais uma vez, você não está só. É muito importante estar muito atento. E a campanha Setembro Amarelo, ela salva vidas. Eu quero aqui finalizar agradecendo a todas, a todos e a todos que estiveram conosco nessa roda de conversa, em especial você, Roberto, por toda essa parceria, né, com a CONTAG, pelo compromisso com a vida. Reafirma a importância de estarmos nos somando à campanha do Setembro Amarelo como forma de redobrarmos os cuidados e ficarmos atentos ao comportamento da população neste momento tão difícil. Com muita solidariedade e com espírito humanitário, seremos capazes de ajudar aqueles ou aquelas que, por razões não explicadas, se submetem ao suicídio, causando dor e sofrimento para os seus familiares. Assim como fala o lema da campanha Setembro Amarelo 2022, eu reafirmo: a vida é a melhor escolha. Você não está sozinho.